E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa. Eu vou dar continuidade à nossa conversa sobre fisiologia cardiovascular. Então, a gente vai começar falando sobre as estruturas anatômicas. Então, está aqui uma representação do coração, com a sua veia cava superior, artérias pulmonares direitas, veias pulmonares direita, átrio direito, válvula atrioventricular direita, que é a tricúspide, suas cordas tendíneas ligadas aos seus músculos papilares. É interessante notar que os ventrículos eles têm músculos papilares, enquanto os átrios têm músculos pectinos. Então, são diferenças entre eles. Está aqui o seu ventrículo direito, a sua cava inferior, o septo interventricular, ventrículo esquerdo, a válvula atrioventricular esquerda, que é a mitral. Aqui tem a válvula semilunar aórtica e pulmonar, o átrio esquerdo, as veias pulmonares esquerdas, as artérias pulmonares esquerdas e, por último, e não menos importante, a aorta. E eu queria começar a trocar ideia com vocês, falando sobre o sistema linfático, porque não vou dar tanta ênfase ao sistema linfático, mas é importante salientar algumas coisas. Ele é composto pelos capilares linfáticos, né, que são vasos finos, sem aberturas terminais. Então, é como uma rua sem saída, não passa para cá. Ele é composto, então, por um epitélio, por um endotélio, né, uma única camada de endotélio, que é um epitélio simples pavimentoso. Então, lembrando lá da histologia, simples porque é uma única camada, pavimentoso é o formato da célula, que ela é achatada, e uma lâmina basal incompleta, que facilitam as trocas ali, tá? Mas qual é a importância desses vasos, né? Eles são responsáveis por coletar o fluido dos espaços intersticiais. Então, os líquidos estão aqui, ó, no interstício, eles são captados aqui pelos capilares linfáticos, tá? E levado para os ductos linfáticos. Aí eles alcançam principalmente o ducto torácico, que vai desembocar nas grandes veias, como a jugular e a subclávia. Daí, esse líquido, essa linfa, né, ela vai ser redirecionada para o sistema vascular sanguíneo. E é isso sobre o sistema linfático. É uma breve introdução aqui, só para não dizer que a gente não falou sobre isso. Então, entrando no sistema vascular sanguíneo, que tem como função transporte sanguíneo, transporte de oxigênio, gás carbônico, nutrientes, metabólitos, hormônios, homeostase térmica, defesa a partir dos leucócitos, tá? Aqui do lado eu trouxe um esquema apresentando as nossas duas circulações, né? A circulação sistêmica e a circulação pulmonar. E em vermelho vão estar os vasos que transportam sangue oxigenado. Em azul vai estar aqui no esquema os vasos que transportam sangue desoxigenado. E em roxo aqui estão os vasos que realizam as trocas gasosas, tá? Então, começando aqui no coração, o ventrículo esquerdo, então, ele contrai, inicia a circulação sistêmica. Então, as artérias, elas vão se ramificando, vão chegando nos órgãos ali, e vai ocorrendo ali a chegada do sangue no leito capilar, onde ocorrem as trocas gasosas. Feito isso, o sangue ele é redirecionado, então, para o sistema venoso. O sistema venoso ele vai retornar, a partir das veias, para o átrio direito. O átrio direito ele vai alcançar o ventrículo direito, que se contrai e leva esse sangue para a circulação pulmonar, tá? Aí esse sangue ele se desliga do gás carbônico e se liga ao oxigênio e retorna ao átrio esquerdo, tá? E tudo recomeça. Então, você perceba que é um sistema fechado, tá? Outra coisa importante de notar aqui é que na circulação sistêmica, as veias levam o sangue desoxigenado, só que na circulação pulmonar, elas levam o sangue oxigenado. E na circulação sistêmica, as artérias levam o sangue oxigenado. Agora, na circulação pulmonar, as artérias levam o sangue desoxigenado. Então, os papéis se invertem aqui, tá? Então, tome bastante cuidado para não se confundir com isso. E, assim, o que que acontece, então? Tudo que sai do coração, ele vai sair por artérias, né?
Então, perceba que a artéria aqui, as artérias vão levar o sangue para a circulação sistêmica, então ele vai sair por artérias para a circulação sistêmica, e o sangue também vai sair por artéria para a circulação pulmonar. E tudo que chega ao coração, ele chega por veia. Então, o sangue que volta do retorno venoso, ele vai chegar por veia, o átrio direito, e o sangue que chega ao coração oxigenado, no átrio esquerdo, ele também chega por veia. Então, é uma forma de tentar sistematizar um pouco melhor isso, mas enfim, tome cuidado. Agora, sobre a classificação, né, desses vasos, né, eles podem ser classificados de acordo com o seu diâmetro. Você tem vasos de grande calibre, como artérias e veias, de médio calibre, como arteríolas e vênulas, e de pequeno calibre, como capilares, tá? Perceba que não há capilares arteriais e capilares venosos. Capilar se basta, tá? São capilares. Então, a gente chega ao seguinte questionamento, né? Por que os vasos têm calibres diferentes, né? Lembra, em fisiologia, a forma está muito relacionada à função, né? Então, a gente vai ver aqui o seguinte, fazendo analogia com a represa e uma cidade, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui a represa representada, então ela seria equivalente ao coração, tá? Coração bem desenhado aqui. Então, o sangue, ele sai aqui do coração, ou a água, ela sai da represa por uma grande tubulação, tá? Que recebe esse conteúdo em grande pressão. Então, ela tem que ter uma estrutura capaz de suportar essa grande pressão gerada por esse líquido, né? Então, seria equivocado esse sangue ou essa água sair com essa grande pressão direto aqui, ó, para nossa casa ou para uma célula. Por quê? Porque a casa não está adaptada para receber esse conteúdo sob essa grande pressão, tá? Então, se o sangue ele sai do coração nessa grande pressão e ele alcança a célula com a mesma pressão, poderia haver alise celular, ia danificar muito e prejudicar as trocas gasosas, tá? Então, assim como a água, né, que chegasse da represa na nossa torneira com uma pressão que sai da represa, tá louco, né? Ia destruir a casa. Então, a pressão ela tem que se dissipar ao longo do sistema e chegar aqui no consumidor ou na célula com a pressão adequada. Isso nos leva a algumas afirmações, né? A primeira é que a força gerada pelo coração, que é a bomba, ela reduz com a distância. Então, perceba, a pressão, que é a força, ela vai caindo, né? Ao longo do sistema vascular. Então, nas artérias você tem a maior pressão, ela vai diminuindo, aí quando chega nas veias a pressão está bem baixinha. Perceba que a pressão nas veias ela é menor ainda do que nos capilares, né? Interessante notar isso. Outra afirmação que a gente chega é o seguinte, que a soma da área dos vasos vai aumentando com a distância. Então, você vê que quando chega no capilar, que é a região onde tem uma maior área de secção transversal, a somatória de todos os capilares faz com que a área seja maior, inclusive, do que a maior artéria do nosso corpo, que é a aorta, tá? Isso tem consequências. Então, retomando as afirmações que a gente tinha acabado de chegar, a soma da área dos vasos aumenta com a distância e a força gerada pelo coração reduz com a distância. E como resultado disso, você tem uma grande variação de pressão ao longo do percurso que se reflete na composição da parede dos vasos. Então, que a gente já visto, forma e função estão muito relacionadas, né? Então, vasos próximos ao coração precisam suportar grande pressão, precisam ter uma grande elasticidade. Assim como aquelas tubulações que saem das represas, elas precisam ser rígidas e ter uma estrutura capaz de suportar todo o volume e toda a força ali contra a sua parede, né? E os vasos mais distantes suportam menos pressão, tá? Mas mantém pressão constante por causa da musculatura. Então,
digamos ali, no caso do retorno venoso, né? Você tem uma pressão muito baixa, mas você tem o auxílio da musculatura da panturrilha, que ao se contrair, ejeta esse sangue para cima e contribui para o retorno venoso. Então, o sangue ele é direcionado para cima e as válvulas que tem nas veias, ela impede com que esse sangue faça um movimento retrógrado e retorne para a extremidade inferior e distal, tá? Dos membros inferiores. Então, como a gente tinha acabado de ver, né? Como resultado, a gente tem que você tem uma grande pressão isso reflete a parede dos vasos. Então, aqui, a gente mostra um vaso que tem todos os componentes. Então, aqui seria o equivalente a uma artéria elástica, uma artéria muscular, tá? Então, você vê que ele tem uma camada que é a túnica íntima, que ela é composta por células endoteliais, que a gente viu que é um epitélio simples pavimentoso, um tecido conjuntivo, uma lâmina elástica, tá? Aí tem uma túnica média, que é composta de células musculares lisas e matriz extracelular, uma túnica adventícia, que é essa camada externa de colágeno e fibras elásticas. E aqui você tem uma menção a vasa vasorum, que significa vaso dos vasos. Então, as grandes artérias musculares elásticas, o próprio coração, tem que ser irrigado por uma circulação própria. Então, por essa artéria ela ter uma parede muito espessa, ela precisa ter um vaso que passe por entre essa parede aqui e faça a irrigação da própria parede da artéria, entendeu? São os vasa vasorum. E os vasa vasorum do coração são as coronárias. Vocês vão ver isso com a Ana Paula no segundo semestre de histologia. Muito legal. Então, seguindo nessa ideia dos componentes, forma, função, que a gente vem conversando, então a artéria ela tem todos os componentes e uma camada muscular mais envolvida, enquanto o óleo capilar, ele só tem o endotélio, que é um epitélio simples pavimentoso. E por que disso, né? Porque é aqui que vão ocorrer as trocas gasosas, são nos capilares. Então, ele precisa ter uma parede que permita o transporte, a passagem, né, de um lado para o outro, de substâncias, de gases, né? Então, está muito relacionado a isso, tá bem? Então, vamos falar de hemodinâmica, tá? Então, primeiramente sobre as leis de Ohm. Então, a pressão é a força exercida pelo sangue nas paredes vasculares, o fluxo é o volume por tempo, e a resistência é a oposição ao fluxo, né? Então, para o sangue ele se deslocar de uma extremidade proximal para uma extremidade distal, precisa que se tenha uma diferença de pressão entre essas duas extremidades. Se elas forem iguais, o sangue não vai circular, tá? E então a gente chega ao seguinte, né, que o fluxo ele é igual à diferença de pressão sobre a resistência. Isso significa o quê? Que o fluxo ele é proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional à resistência. Isso é, ele o aumento da resistência diminui o fluxo. Basicamente é isso. Bem tranquilo. Então, dando continuidade, né, e exemplificando um pouco mais essa lei que a gente estava conversando. Então, aqui você tem uma pressão mais alta nessa extremidade, enquanto você tem uma pressão mais baixa na outra extremidade. Então, isso gera um gradiente de pressão, tem fluxo. Agora, aqui no exemplo de baixo, você tem uma extremidade com 100 milímetros de mercúrio, a outra também com 100 milímetros de mercúrio. Então, não tem variação de pressão, não tem fluxo. Aí, no exemplo aqui do outro lado, você tem uma extremidade com 100 milímetros de mercúrio de pressão e do outro lado 75. Aí quando você faz ali, você vê que tem 25 milímetros de mercúrio de gradiente. Então tem fluxo, tá? É isso aí, bem tranquilo. Agora, sobre as leis de Poiseuille, né? Isso aqui vai cair na prova, então vocês têm que saber, tá? E é bem tranquilo também. Então, vai corresponder ao fluxo, à diferença de pressão, ao raio do vaso, à viscosidade do sangue, comprimento do vaso. Isso tudo tem que estar bem claro para vocês como isso impacta no fluxo, tá? Então, aqui na primeira imagem, da primeira para a segunda, você tem um aumento ali no comprimento. Dobrou o comprimento. E o que aconteceu com o fluxo? Caiu pela metade. Então, o comprimento é inversamente proporcional ao fluxo. Quanto maior o comprimento, menor o fluxo, tá? No segundo exemplo, ali debaixo, então, de um para o outro, o que aconteceu? Você aumentou, você dilatou, você
aumentou o diâmetro ali do vaso, tá? Isso é o que mais impacta. Um aumento no diâmetro, tá louco. A maior parte dos fármacos para hipertensão arterial, eles agem aí, porque uma mudança mínima no diâmetro do vaso faz um efeito absurdo no fluxo, tá? E na pressão. Então, você vê que de um para o outro, você tem um fluxo proporcional à quarta potência quando você aumenta o raio, tá? Então, se aumentou um pouquinho ali, é a mesma coisa quando você está lavando o teu quintal ali, você tá com a mangueira, aí você tá lavando de boa, você coloca o dedo ali na frente, ali na luz, no lumen ali, na saidinha da água, nossa, o fluxo aumenta muito, né? Fica muito mais forte a pressão, entendeu? Então é isso. O raio, ele interfere exponencialmente ali em relação ao fluxo, tá? E, por fim, a viscosidade, né? A viscosidade você tem que pensar, tô tomando um refri aqui com canudinho. Beleza, a resistência é uma. Agora eu tô tomando o milkshake do Bob's. Bah, tá louco, aí a resistência não vem nada, né? Tu suga ali e parece que é difícil, né? Então, isso é para você compreender que dependendo da composição, da viscosidade ali do fluido, a, a resistência é diferente, o fluxo diminui. Então, se você aumentar a viscosidade, o fluxo diminui, tá? Basicamente é isso. Agora falando para vocês um pouquinho sobre pressão hidrostática, tá? O que é pressão hidrostática? É a pressão exercida pela coluna d'água, tá? Então, ela é medida da seguinte forma, né? Então, 13,6 milímetros de água corresponde a 1 milímetro de mercúrio. Você vê como que esse número ele é quebrado, ele é grande? Então, para facilitar, convencionalmente usa-se o milímetro de mercúrio, tá? Então, aqui, ó, no exemplo de A, você tem uma coluna de água que ela é pequena, né? Então, olha o que ela faz com a vazão ali, né? Não é tão forte, né? Quanto B, que você tem uma diferença de pressão muito maior, que você tem uma coluna d'água maior. A pressão já joga água, o jato lá na frente. Então, são esses componentes que determinam e interferem aí na pressão hidrostática. Então, você vê, a pressão hidrostática, ela é gravitacional, né? Então, é, a pessoa deitada, as pressões, elas ficam num nível equilibrado aqui. Mas em pé, você vê que nos membros inferiores a pressão chega a quase ali cerca de 90 milímetros de mercúrio, tá? Por isso, convencionalmente, quando você vai fazer o método auscultatório de pressão arterial, se utiliza-se a nível do coração, porque é onde você tem a relação mais fidedigna ali da pressão hidrostática também. Agora, dando prosseguimento, vamos falar um pouco sobre microcirculação e sobre as forças de Starling. Então, sobre a circulação nos capilares, né, que é a microcirculação. O fluxo sanguíneo, ele não é uniforme e depende principalmente do estado contrátil das arteríolas e das meta-arteríolas. Então, o sangue que flui pelas meta-arteríolas pode seguir dois caminhos, tá? Se os anéis, que são esses esfíncteres pré-capilares, eles estão relaxados, o sangue que flui pela meta-arteríola é direcionado para os leitos capilares adjacentes. Então, o fluxo ele se difunde aqui, né? Se tiver relaxado, tiver aberta a passagem. Agora, no exemplo 2, se esses esfíncteres eles estão constritos, contraídos, fechados, o sangue ele pega um atalho. Então ele vai direto para a circulação venosa, ali para a anastomose. Isso tem importância fisiológica ali na regulação da temperatura, tá? Então aqui é um exemplo de como ocorre a microcirculação e como ela é dependente do grau de constrição dos esfíncteres pré-capilares, tá? Então, note então que aqui a queda da PA ao longo dos capilares, né? Por quê? Então, na extremidade arterial do capilar, você tem uma pressão de 35 milímetros de mercúrio, tá? Extremidade arteriolar. Agora, na extremidade venosa, você tem uma pressão de 15 milímetros de mercúrio. Esses números, tá? Eles podem variar, então, a depender da literatura, mas a ideia é a mesma, tá? Então, vocês têm que conferir com a Carla quais os valores que ela utiliza, tá bem?
ver no slide dela, assim, mas a ideia é essa, que na a extremidade, a pressão hidrostática, na extremidade capilar, ela é de um jeito, e na extremidade venosa, ela é de outro jeito, isso gera um gradiente de pressão, e aqui está descrito como 20 milímetros de mercúrio. Isso é importante para um tipo de transporte que ocorre nos capilares e que vai estar na tua prova e que vai te acompanhar bastante, porque ele é um mecanismo de causa de edema, que é inchaço. Então, aquele inchaço nas pernas, tá? Ele tem diversas etiologias, tá? Mas uma etiologia muito importante é essa relação filtração-reabsorção, que ela é composta, essa etiologia, por algumas forças, que são a pressão hidrostática do capilar, então é a pressão é, gravitacional ali, que é da coluna do sangue, que tem a tendência de expulsar o fluido para fora do capilar, e a pressão hidrostática do interstício, então do que circunda os vasos e as células ali, que tem a tendência de colocar o líquido para dentro do capilar. Mas não é só isso, né? Tem a pressão também, que é chamada de oncótica. A pressão oncótica do capilar, ela tende a puxar o fluido de volta para dentro do capilar. Enquanto a pressão oncótica do interstício, ela tende a puxar o líquido de dentro do capilar para o interstício, tá? Mas o que é pressão oncótica ou coloidosmótica, né? É um fator essencial que restringe a perda de líquido através dos capilares. É a pressão osmótica das proteínas, principalmente da albumina, que é a proteína mais abundante no plasma, tá? E é muito importante esse mecanismo aqui, tá? Porque isso explica os edemas, né? Os inchaços de origem cardiovascular, de origem hepática, de origem renal. De origem renal, por exemplo, você pode ter uma síndrome nefrótica ou uma síndrome nefrítica. Você vai ter uma destruição ali da barreira de filtração glomerular, ali no, dos néfrons, né? Isso vai fazer com que você tenha mais presença de proteína na urina, que não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Então, se você está excretando proteína, você está diminuindo a concentração de proteína no plasma. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão oncótica aqui, ela diminua, tá? Dentro do capilar. Então, o fluido, ele vai ter a tendência de sair de dentro do capilar para o interstício. Então, em caso de hipoalbuminemia, você pode ter relacionado um inchaço importante, tá? Então, essa é uma das causas. E também para a etiologia de outros edemas, assim, de origem cardiovascular, de origem hepática, também contribui a questão da pressão hidrostática, tá? Então, é um tema bem importante aqui que a gente está vendo agora. Então, seguindo um pouco sobre as forças de Starling ainda, né? Parece, nossa, que complicado isso aqui, né? Mas vamos entender, né? Desse lado aqui, então, você tem a pressão, desculpa, desse lado aqui você tem a extremidade arteriolar, ou arterial, e do outro lado aqui você tem a extremidade venosa, tá? E cada uma dessas extremidades, aquelas pressões que a gente viu, elas vão fazer como um cabo de guerra, e em um lado vai acontecer uma coisa e do outro lado vai acontecer outra coisa. Então, do lado arterial, o que está acontecendo? A pressão hidrostática do capilar, ela está maior do que a pressão oncótica. Então, a pressão que empurra para fora do capilar está maior do que a pressão que puxa para dentro, que é a pressão das proteínas, tá? Que puxa ali por osmolaridade. Então, isso faz com que faz o quê? Faz que tenha uma pressão de filtração, uma pressão que realmente faz o líquido extravasar, faz o líquido sair do capilar, e como resultante você tem a filtração no lado arteriolar, tá? Tá, e do lado. E aqui no meio, parece que elas estão se equilibrando, né? Essas forças. Exatamente isso. Então, aqui você tem um determinado momento em que essas forças elas se equilibram e você não tem nenhuma resultante. Mas aí, quando você chega no lado venoso aqui, na extremidade venosa,
O que acontece? Você lembra que a pressão, ela tem que ir caindo ao longo do nosso sistema? Porque lembra das casinhas ali que a gente falou da represa? Então, isso está acontecendo, a pressão hidrostática ela está caindo, e quando ela chega na porção venosa, como a gente tinha visto, que as veias é onde é o território de baixa pressão, né, que tem a menor pressão do sistema, a pressão hidrostática ela fica menor do que a pressão oncótica. Aqui, ó. Aí o que que vai fazer? Isso vai ter uma resultante, que é a reabsorção. Então o fluido ele vai sair do interstício para o capilar, tá? E o que não for reabsorvido aqui vai ter o sistema linfático, ali, lembra que eu falei? Ele pega ali o líquido pelos capilares, aí depois ele joga na jugular e na subclave ali, e vai pelo ducto torácico, e isso volta para o retorno venoso e o líquido retorna. Mas só que quando você tem um descompasso patológico dessas forças aqui, você gera o edema, que é o líquido no terceiro espaço, ali no espaço intersticial. Agora, seguindo, vamos falar um pouco sobre o controle agudo da pressão arterial pelos baroreceptores, né? Então, tem dois momentos. Quando a pressão aumenta, tem uma sequência de eventos. Então, a pressão aumenta por quê? Porque aumentou o volume sistólico, o débito cardíaco, a pressão arterial aumentou, tá? E o que acontece quando a pressão arterial ela aumenta? Você tem o estiramento da parede das artérias, né? Imagina, o sangue está batendo com mais força na parede das artérias. Isso estimula os baroreceptores que estão no seio carotídeo e no arco aórtico, tem que saber onde eles estão, e esse estiramento da parede dessas artérias vai ativar uma via aferente. A gente viu lá no começo do curso a aferência sensitiva, então vai para um centro superior. Exatamente. Então, a partir do nervo glossofaríngeo e do nervo vago, essa aferência sensitiva vai chegar ao centro vasomotor no bulbo, que vai responder com uma eferência. Então, ele vai mandar alguma coisa acontecer. E o que ele manda é o quê? Vai estimular a área parasimpática. E como a gente já viu em outras aulas, o parasimpático ele vai sinalizar a liberação de acetilcolina, que vai se ligar em receptores muscarínicos, vai fazer toda a sua cascata de sinalização, vai abrir canais de potássio, hiperpolarizar a célula, principalmente no nó sinoatrial e atrioventricular, tá? E essa hiperpolarização vai gerar um efeito cronotrópico negativo, então vai diminuir a pressão arterial. Ao mesmo tempo, o centro vasomotor, ele inibe a área simpática. Então, você vai ter uma vasodilatação indireta, tá? Como resultado, menor frequência cardíaca, menor débito cardíaco, menor resistência vascular. Vocês lembram da fórmula da pressão arterial? Então, a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular. Lembra algo assim, ó. Aqui eu tô com o mouse do carro, né? PA igual DC, aqui R, formulinha, né? Então, e aqui o débito cardíaco, ele é o produto do volume sistólico e da frequência cardíaca, né? Então, se você diminui isso aqui, o que, que você vai fazer com a PA? É uma forma de diminuir a PA, né? E se você... E é isso, tá? É isso aí que acontece quando a pressão aumenta. E quando ela cai, né? Aí vai acontecer outro evento, outra sequência de eventos. Você vai ter menos estiramento das artérias no seio carotídeo, no arco aórtico, isso vai estimular menos os baroreceptores, que vai reduzir o estímulo parasimpático e ativar a área simpática. Vocês lembram do simpático, né? Simpático é noradrenalina. Então, no coração, o que que a noradrenalina vai fazer? Vai ter um efeito cronotrópico positivo, aumento da frequência cardíaca, e inotrópico positivo, aumento da força de contração. Nos vasos, vai fazer vasoconstrição. E a gente acabou de ver as leis hemodinâmicas. O que que acontece quando você mexe no diâmetro de um vaso? Você vai estar mexendo exponencialmente, tá? No fluxo e na pressão. Então, qualquer mexidinha aqui no vaso vai gerar uma consequência significativa para a pressão arterial. E como resultado, se aumenta o débito cardíaco, lembra da formulinha, aumenta a resistência, aumenta a pressão.
Só que tem um porém, né? Se a pressão for abaixo de 60 milímetros, os baroreceptores não funcionam. Então, esse slide aqui, ele ficou deslocado, tá? Peço desculpa, era para ele estar ali perto das forças de Starling que a gente estava comentando, né? Porque a gente estava falando da importância das proteínas, né? E você tem dois tipos de desnutrição, né? Que são mais marcantes, que são fenótipos conhecidos, que é o marasmo, que ele é uma desnutrição energética, assim, mais global. E você tem o cachorro que é uma desnutrição principalmente proteica, tá? E vocês lembram que eu falei da proteína, da albumina, da importância ali, da pressão oncótica, enfim. Se você tem uma diminuição das proteínas plasmáticas, o seu fluido intersticial, ele vai estar mais concentrado e ele vai puxar o líquido, tá? Então, você acaba tendo esse fenótipo de ter edema, principalmente em região abdominal aqui, que é a ascite, tá? Então, aqui só mais uma imagem. E é isso, pessoal. Agradeço. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no grupo, onde vocês quiserem, tá? E tamo junto.